Vamos à palavra do Senhor, amém? Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês sobre o tema não negocie com o inimigo. Eu queria fazer algo nessa noite, eu queria fazer essa leitura de pé. Você pode ficar de pé? Êxodo capítulo 6, verso 10 e 11, Êxodo 6, 10 e 11, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deve sair de sua terra os filhos de Israel. Novamente, todos comigo. 1, 2, 3. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Segura a mão da pessoa que está do seu lado. Feche os corredores. Amém? Levanta a sua mão assim, a mão do irmão, sustenta lá em cima nessa hora. E vamos fazer uma oração como igreja nesta noite. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que use cada um dos irmãos como instrumento de libertação na vida de outras pessoas. A mensagem de Deus a Moisés é a mensagem para cada um aqui. Tem alguém da sua família que precisa ser alcançado? Tem algum amigo seu que precisa ser liberto, que precisa da graça, do perdão de Deus na sua vida? Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós nos levantamos nessa noite. Ó Deus, eu sinto no meu espírito que o Senhor começou a fazer algo novo em nosso meio. Eu sinto que o teu Espírito está trabalhando poderosamente na vida da igreja. Que o teu Espírito Santo está nos despertando para algo que o Senhor quer fazer. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, que todos os teus filhos que estão prisioneiros nas mãos de Faraó, serão libertos de uma só vez, serão arrancados, como o Senhor já fez um dia, numa noite, tirando 3 milhões de pessoas. O Senhor vai tirar novamente, e nós vamos viver uma explosão de crescimento e multiplicação para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, diga glória a Deus, aleluia, amém, amém. Pode se assentar, aleluia, amém. Havia um homem que ele tinha uma casa, e ele propôs no coração o desejo de vender essa casa. Ele pôs a placa lá: vende-se esta casa. A casa estava abaixo do preço de mercado. Um comprador chegou para ele e disse: olha, eu quero comprar a casa é boa, a localização é excelente, mas ela está abaixo do preço de mercado. Ele falou: eu estou vendendo por esse preço, porque quem comprar tem uma condição. Ele disse: qual que é a condição? Você pode morar na casa, você pode fazer o que quiser na casa, mas eu quero ter só um prego atrás da porta de entrada. Ele falou: só um prego? Ele disse: mas eu vou ser o dono do prego. Ele falou: para mim não há problema. E fechou o negócio e comprou a casa. Passou a morar. Passado algum tempo, o ex-proprietário voltou com a carcaça de um animal morto e de pendurou no prego. E o dono da casa falou: o que você está fazendo? Eu comprei essa casa. Ele falou: é verdade, a casa é sua, mas o prego é meu, e eu quero colocar essa carcaça aqui. Foi passando o tempo, os dias, e aquela carcaça foi apodrecendo. O cheiro tornou o ambiente da casa insuportável, de maneira que a família não conseguia mais morar ali.
E então eles resolveram mudar, disse, não tem condições, não podemos morar nessa casa. E devolveu a casa ao antigo dono e foi embora. Tudo por causa de um prego. O que essa história nos mostra? Tem coisas que são inegociáveis na nossa vida. Tem coisas que nós não podemos negociar. Pastor, mas é só um prego. Pois é, mas esse prego pode ser um tropeço na sua vida e um empecilho para que você desfrute de paz, de alegria e do propósito de Deus para você. A palavra de Deus diz que Deus chamou a Moisés lá no Monte Horebe, através de uma sarça ardente, dizendo: Moisés, vai e diga a Faraó, deixa meu povo ir. E Moisés vai até Faraó. E ele diz: olha, eu estou aqui porque o Eu Sou me enviou para que você deixe o povo de Deus ir. E a Bíblia diz que Faraó, ao ouvir as palavras de Moisés, ele começou a propor negociações, intimidando, pressionando. E por 4 vezes ele vai fazer propostas a Moisés. E Moisés diz: não vamos negociar, não vamos fazer assim. Como o diabo não muda e não tem criatividade, ele é sempre repetitivo, da mesma maneira que ele opera no passado, ele opera no presente. Vê para mim onde é que está esse receptor, porque está aqui. Uau, que de alguma forma está dando a interferência aqui. O diabo não muda, irmãos. As mesmas propostas que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. E você tem que aprender a dizer não às propostas do inimigo. Amém? Qual foi a primeira proposta que ele fez? Moisés falou: eu tenho que ir. Deus mandou levar o povo. Ele disse: não. Por que vocês têm que ir? Porque nós temos que dar um culto. Ele disse: não. Vocês querem dar culto? Dá, mas faça um culto aqui no Egito. Pastor, vamos ver aqui, Êxodo 8, 25 a 27. Olha o que está escrito: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Verso 26. Respondeu-lhe Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. O que Deus diz? Saia do Egito. Ora, na Bíblia há 3 cidades que têm significados espirituais: Babilônia, Sodoma e Egito. Babilônia é o centro de toda feitiçaria e religiosidade que se opõe à adoração ao Senhor. Sodoma, todo centro de promiscuidade. Mas Egito é um retrato do mundo. E Faraó, ele aponta para o próprio diabo, que é o nosso inimigo, que escraviza as vidas, que não as quer deixar livres. E ele diz para Moisés: olha, vocês podem dar culto, mas vocês não precisam sair do Egito. Irmãos, quantas pessoas que elas, de maneira ingênua ou não, ou por falta de revelação, elas dizem assim: não, eu basicamente eu sou crente, mas eu vivo a minha vida normal, eu não vou na igreja, mas eu estou aqui. Não é possível você servir ao Senhor e continuar no mundo. E quando eu falo mundo, você tem que entender um conceito muito importante, isso é bom falar. Que existem 2 mundos na Bíblia. Existe o mundo que você deve amar, e existe o mundo que você deve odiar. Qual é o mundo que você deve amar? É o mundo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, esse é o versículo mais conhecido da Bíblia, você tem que saber de cor. Repita comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo são as pessoas, a humanidade, a quem Deus ama e a quem também nós precisamos e devemos amar. Amém?
Qual é o segundo mundo? O mundo que você tem que odiar. É o espírito que paira sobre esse mundo, é o sistema do mundo, não uma geografia, mas uma mentalidade que domina as pessoas, que é contra Deus. Entenda, existem coisas que em si só elas não são pecado, mas são mundo. E quando você encontra uma pessoa muito religiosa, ela sempre questiona assim: mas isso é pecado? Não, tem coisas que não são pecados, mas é mundo. E como é que eu sei o que é mundo? Porque tudo que é mundo mata a fome de Deus em você, tira o seu apetite pelas coisas espirituais. Então, não necessariamente é uma coisa ruim em primeira mão. Vamos dizer o seguinte: se o propósito de Deus fosse uma camisa branca, fosse ali a presença, o propósito de Deus, o pecado seria uma camisa manchada, como você está vendo ali. E o que seria o mundo? Uma camisa estampada colorida. Entendeu? Ela não é manchada, ela é até bonita, é até atrativa, é até desejável. Mas a questão é que Deus estabeleceu que era uma camisa branca. Está entendendo a analogia? É isso que é o mundo. Então é muito fácil as pessoas dizerem assim e condenarem alguém que bebe, se embriaga. E o crente não pode embriagar, irmãos. Eventualmente pessoas perguntam: pastor, é pecado tomar vinho? Não, tomar vinho não é pecado, a Bíblia não condena. Mas a Bíblia condena a embriaguez. Então, se uma pessoa toma um vinho moderadamente, não há nenhum problema nisso. Mas se ela embriaga, ela não pode ser chamada de cristão, porque isso é um mau testemunho. A Bíblia diz que os ébrios não terão parte no reino dos céus. Então eu respeito, muitos irmãos dizem: não, pastor, eu não quero correr o risco, então eu nem toco. Faz bem, seja coerente com a sua consciência, não faça nada que contrarie a sua própria consciência, ok? É isso mesmo, é melhor não tocar. Mas a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, no qual há dissolução, no qual há porneia, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se é para embriagar, que você seja embriagado do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, e uma pessoa que ama literatura, ama arte, ama pintura, ama esporte? Ninguém considera isso mundo, mas é mundo. Entendeu? Por quê? Mundo é tudo aquilo que tira a primazia de Deus da sua vida. Então, se uma pessoa é tão ficcionada em artes, que ela tem que estar onde tem toda exposição, ela tem que ir, e ela não pode abrir mão, ou um esporte, e no dia, por exemplo, do jogo do time de futebol dela, se tiver culto, se tiver conferência, se tiver jejum, ela ignora tudo isso, ela é mundana. Mas ninguém consegue enxergar assim. Entende o que eu estou falando? Até mesmo, irmãos, o excesso de distração, quando ele se torna escravidão, é uma expressão do mundanismo. Então hoje nós temos aqui, por exemplo, as redes sociais. Eu sou uma pessoa que eu amo tecnologia, gosto das coisas. Eu tenho falado isso com a nossa equipe de pastores, a necessidade que nós temos hoje, né, de trazer a tecnologia para dentro do ministério. Mas a maioria dos meus pastores tem a minha idade, então é de uma geração que tem dificuldade com tecnologia. E eu estou orando a Deus para que Deus levante jovens vocacionados, porque eu preciso dessa geração, porque vão fazer coisas que a nossa geração não consegue nem adaptar e cria resistência. Nós temos um aplicativo de membro, para o camarada baixar o aplicativo, a gente tem que fazer isso, convencer ele. Então tem inscrição aí, ele fala: mas posso fazer o Pix aí? Aí eu boto meu nome e tal, dá um trabalho, porque ele se recusa àquela tecnologia. Agora, quem nasceu aí nessa nova geração já faz isso brincando. Ele já pergunta: qual é o app? Entendeu o que eu estou falando? Então assim, eu tenho orado a Deus. Falei: Senhor, só preciso disso. Depois vou compartilhar com vocês um projeto, mas eu quero voltar com uma turma especial. Por quê? Porque eu preciso de jovens novos, que tenham chamado ministerial, não é? Que sejam preparados para dar continuidade ao ministério, entende? Porque tem coisas
Porque você não consegue mais mudar uma pessoa de 40, 50, 60 anos de idade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Que eu estou me incluindo nisso também. Entende?